Nos últimos meses, uma sequência de acontecimentos estranhos vem chamando a atenção de quem acompanha fenômenos espaciais, eventos naturais e até movimentações militares ao redor do mundo. No dia 21 de fevereiro de 2026, uma imagem divulgada no próprio site da NASA gerou debate entre pesquisadores independentes e curiosos. A sonda Curiosity registrou, no céu de Marte, um objeto incomum durante o dia marciano, no Sol 4816. A captura foi feita pela câmera de navegação do rover. E ao analisar as imagens feitas antes e depois do registro, não aparece poeira, falha ou qualquer artefato que explique facilmente o que foi visto. O objeto surge em um único quadro e desaparece logo em seguida. Não é a primeira vez que algo assim aparece. Em 2014, outro registro feito em Marte mostrou um objeto com formato semelhante, lembrando o clássico disco metálico que aparece em diversos relatos ao redor do mundo. Curiosamente, o formato lembra muito imagens que ficaram famosas na Terra, como o chamado vídeo gimbal, divulgado oficialmente pelo governo dos Estados Unidos, onde um objeto voa sem propulsão aparente e realiza movimentos considerados anômalos. Coincidência ou padrão repetido? Alguns observadores também chamaram atenção para outro detalhe. Pouco antes dessas imagens ganharem destaque, foram anunciadas mudanças e adiamentos em planos ligados a futuras missões para Marte. Oficialmente, decisões técnicas. Mas para quem acompanha esses temas, a sequência levanta perguntas. E as coincidências não param por aí. Nas últimas semanas, relatos de objetos não identificados surgiram próximos a regiões vulcânicas, instalações militares e áreas consideradas estratégicas. Vídeos circulando na internet mostram luzes incomuns sobrevoando locais sensíveis, inclusive em regiões ligadas a programas nucleares. Em uma audiência pública nos Estados Unidos, foi apresentado um vídeo militar onde um objeto não identificado teria sido atingido por um míssil, mas continuou se movendo de forma considerada impossível para a tecnologia conhecida. O caso nunca recebeu uma explicação definitiva. Isso não confirma nada, mas mostra que nem tudo está esclarecido. E é nesse ponto que surge uma pergunta que quase nunca é feita de forma direta. Com o aumento recente das tensões envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, muitos analistas discutem motivos estratégicos, militares e políticos. Mas alguns observadores levantam outra hipótese. E se parte desses conflitos também estiver relacionada a tecnologias que não são totalmente conhecidas pelo público? Nos últimos anos, documentos oficiais já confirmaram que governos investigam objetos aéreos não identificados. Relatórios foram liberados, audiências aconteceram, e militares admitiram que existem registros sem explicação. Nada disso prova origem extraterrestre. Mas também não prova que tudo seja convencional. Ao longo da história, tecnologias militares avançadas sempre foram mantidas em segredo antes de se tornarem públicas. A bomba atômica foi secreta. A tecnologia stealth foi secreta. Satélites militares foram secretos. Então a pergunta surge naturalmente: será que hoje existe algo sendo estudado, que ainda não pode ser revelado? Alguns acreditam que certos conflitos atuais podem envolver mais do que apenas território ou política. Podem envolver informação. Podem envolver tecnologia. Podem envolver algo que ainda não entendemos completamente. Enquanto isso, outros sinais continuam aparecendo. Um objeto extremamente brilhante cruzou os céus da Europa e foi visto por milhares de pessoas em vários países. Mais de 2.000 relatos foram enviados para organizações astronômicas. O fenômeno aconteceu justamente no período em que um visitante interestelar conhecido como 3I Atlas passa relativamente próximo da região do Sistema Solar. Estudos recentes sobre esse objeto mostraram características incomuns. Isótopos fora do padrão esperado. Composição química difícil de explicar. E sinais que alguns cientistas consideram extremamente raros. Nada disso prova algo artificial, mas aumenta o mistério. Ao mesmo tempo, a Terra parece entrar em um período de atividade intensa. Erupções vulcânicas em diferentes países. Tremores acima da média. Fenômenos geológicos incomuns. Peixes-remo aparecendo em praias, algo que muitos associam a mudanças profundas no oceano. Separadamente,
Tudo pode ter explicação. Mas quando tudo acontece ao mesmo tempo, a dúvida aparece. Estamos vendo eventos isolados ou estamos vendo um conjunto de sinais? A história mostra que grandes mudanças quase nunca são percebidas enquanto estão acontecendo. Elas só fazem sentido depois. No xadrez, o checkmate não acontece de repente. Ele é preparado jogada por jogada, peça por peça, movimento por movimento. E quando o rei percebe que está cercado, já pode ser tarde demais. Talvez tudo isso seja apenas coincidência. Talvez seja apenas curiosidade humana tentando encontrar padrões. Ou talvez o jogo esteja acontecendo agora, e a maioria nem percebeu que já está no tabuleiro. A pergunta não é se algo vai acontecer. A pergunta é: quando o próximo movimento vier, nós vamos entender o que ele significa? Ou só vamos perceber quando o checkmate já tiver sido dado? Alerta, aqui é a Rádio do Apocalipse. Repetindo, alerta.